7:7. Eu não vou falar porque eu já pedi antes, porque vocês ficam dando risada de mim quando eu peço a versão. Então eu já fui lá em cima e já falei, coloca essa. Ninguém vai rir de mim hoje. Viu? Vamos ler? Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. Amém? Essa noite nós vamos falar um pouco, uma palavra que o Senhor Jesus colocou ao meu coração, sobre posicionamento. Estamos vivendo dias em que alguns se posicionam, outros deixam de qualquer jeito. Estamos vivendo dias em que mulheres se posicionam e maridos não se posicionam. Estamos vivendo dias em que maridos se posicionam, mas mulheres não se posicionam. Obrigado, Éder. Estamos vivendo dias em que filhos se posicionam, mas pais não se posicionam. Estamos vivendo dias em que pais se posicionam, mas filhos não querem se posicionar. E nós vamos começar. Deus ultimamente está falando muito sobre arca, sobre Noé, sobre tudo aquilo que a arca representa. Aqui na nossa igreja, Deus tem falado muito conosco a esse respeito. E quando ficou a cargo de trazer essa mensagem, antes mesmo o Senhor já tinha colocado ela no meu coração. E o Senhor me falou sobre posicionamento. Todos nós conhecemos essa história. Todos nós conhecemos o tempo que levou para Noé entrar com a sua família dentro da arca. Foram longos 100 anos em que Noé passou construindo uma arca em um tempo em que ainda não havia caído chuva sobre a terra, em que nós cremos que Noé foi zombado, a sua família foi zombada. Talvez em meio aos 100 anos em que Noé passou construindo isso aí, talvez Satanás lançou das suas artimanhas para tentar fazer com que Noé desistisse. Talvez colocou dúvidas no coração de Noé, porque o que mais Satanás faz é colocar dúvida nos projetos que Deus tem para a nossa vida. E se tem um projeto que Satanás lança dúvidas todos os dias, é sobre a família. São dúvidas de: será que minha família vai ser salva? Será que minha família realmente tem jeito? Será que minha família vai? Será que eu vou viver aquela promessa que Deus disse que a minha família viverá no altar do Senhor? Será que a tua descendência vai estar no altar do Senhor? Talvez Satanás lançou certos tipos de dúvidas sobre Noé. Mas antes de Noé entrar na arca, Noé se posicionou. Eles viviam um tempo difícil, um tempo em que pecar era natural. Os tempos de Noé, em que Noé viveu, não é muito diferente dos tempos de hoje. As pessoas viviam no pecado, viviam no erro, achavam natural as coisas erradas. As pessoas, elas se afastaram de Deus. As pessoas, elas fugiam daquilo que Deus queria para elas. Eu creio que no tempo de Noé, se nós hoje nos escandalizamos muitas das vezes com as coisas que nós vemos na internet e na TV, eu creio também que naquele tempo também, a família de Noé, e Noé se escandalizava com tudo aquilo que ele ouvia falar que o povo estava fazendo. As coisas, as atrocidades e os erros que aquele povo estava cometendo.
Mas Noé, ele foi diferente, porque Deus só chamou Noé para construir a arca, porque Noé se posicionou diante de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Deus só chamou Noé para fazer aquele grande empreendimento da época, em que ninguém nunca tinha construído algo daquele tamanho, ninguém nunca tinha feito algo extraordinário como Noé estava prestes a acontecer. Mas Deus só chamou Noé porque Noé resolveu se posicionar e dizer: na minha casa não entra isso. Noé, ele decidiu e ele falou: na minha casa pornografia não entra. Noé, ele se posicionou e disse: na minha casa, as minhas filhas não vão dançar funk. Noé se posicionou e Noé disse: na minha casa, as minhas noras, né? E na minha casa, os meus filhos casarão com mulheres idôneas, mulheres tementes a Deus. Na minha casa, as minhas noras terão que servir ao Deus que eu sirvo, porque senão não entrarão para dentro da minha casa. Noé se posicionou e disse: na minha casa, a minha mulher, ela não vai ficar batendo chinelo por tudo quanto é canto, deixando a minha casa de qualquer jeito bagunçada e desarrumada. Na minha casa, eu, enquanto sacerdote, não vou deixar que tudo isso entre. Na minha casa, eu, enquanto homem desta casa, eu honrarei a minha esposa e não darei ouvidos às mulheres que vivem aí do lado de fora. Noé se posicionou e decidiu: na minha casa não entra bagunça, na minha casa Satanás não entra, na minha casa ele não faz arruaça, na minha casa ele não se mete, porque na minha casa existe um Deus poderoso que mandou eu construir uma arca, e que em breve aqueles que não acreditam irão sofrer, mas eu e minha casa estaremos aonde o Senhor quiser. Noé se posicionou. Ele não aceitou, irmãos, e nós não podemos aceitar. Parafraseando o pastor Carlos, posso, pastor Carlos, falar aquela frase que o senhor falou para mim? Posso? Parafraseando o pastor Carlos, Noé simplesmente disse: o que o mundo chama de fase. Como que é, pastor? O que o mundo chama de fase, o inimigo chama de oportunidade. Conversando com o pastor esses dias, e ele falou essa frase para mim. Porque às vezes nós achamos é só uma fase. Eu não é? Quem já não disse isso? É só uma fase, vai passar. Mas Satanás fala: é a minha oportunidade, eu vou derrubar. E nós vamos aceitando essas coisas que o inimigo intenta trazer para dentro das nossas vidas, para dentro das nossas casas. Mas Noé, ele disse: não, eu me posiciono, e eu não aceito isso na minha família. Nós estamos num culto de família. Nós estamos em um momento em que nós louvamos aqui, e a cada dia mais elas nos surpreendem com a perfeição, com a dedicação e com aquilo que o Espírito Santo faz através das ministrações delas aqui. E nós cantamos: a minha casa. Nós cantamos aquilo que Deus falou: filha, eu vou honrar a tua descendência. Mas nós não nos posicionamos para que essa honra chegue até a nossa casa. Mas Noé, ele se posicionou e ele disse: não, na minha casa não. No meio de tudo isso, Noé se posicionou, não deixou as coisas do mundo interferirem na sua casa. O que Deus quer falar conosco esta noite
sobre nos posicionarmos, se quisermos que nossas famílias sejam salvas do dilúvio do inimigo, de tanto pecado que existe aí fora. Então eu gostaria de saber aqui essa noite, se tem homens e mulheres que a partir de hoje, se não se posicionaram, vão se posicionar e vão lutar pela sua casa, independente da pior ruína que esteja, independente do pior cenário que você está vivendo. Deus nos chama hoje a nos posicionarmos, a lutarmos e a dizer para Satanás: Satanás, na minha casa você não vai ter mais oportunidade, porque a partir de hoje eu não aceito mais essa fase que eu estou passando, mas eu acredito que o Deus Todo-Poderoso há de honrar a promessa que fez sobre a minha vida, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas nós precisamos nos posicionar, mas é se colocar na brecha mesmo, é lutar mesmo, é guerrear mesmo. Mas pastor, eu estou cansado. Vai nessa tua força, diz o Senhor. Pastor, está difícil, nem eu acredito mais, mas Deus acredita. Por isso que Ele levantou você dentro da sua casa para se posicionar e para lutar por ela, porque Ele não quer apenas você, Ele quer você e a sua casa. A Bíblia vai falar também de um outro homem. Eu vou falar 1, 2, 3, 4 pessoas, 4 ou 5 pessoas que se posicionaram e que Deus fez um milagre nas suas famílias. Jó capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer que já tinha acontecido tudo de ruim com a família de Jó, com os bens de Jó. Jó perdeu todos os seus bens. Aí no capítulo 1, o capítulo 2 vai falando que chega um determinado momento que até os filhos de Jó morrem. E aí quando isso acontece, levanta-se uma mulher dentro da casa de Jó, uma mulher que não era a mulher de Provérbios 14, uma mulher que não era sábia, uma mulher que olhava apenas as circunstâncias, uma mulher que olhava apenas o momento, uma mulher que viu a situação e disse: é melhor, Jó, a gente desistir. E Jó, a mulher de Jó diz: abandona o teu Deus e morre. E Jó diz: como falas, tu és louca, mulher. Resumindo, tu és uma louca. Em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Jó se posicionou. A situação de Jó era terrível, querido. Pense, perdeu seus bens, perdeu toda a sua riqueza, perdeu as coisas mais preciosas que eu creio que ele tinha na vida, que eram seus filhos, porque a palavra vai dizer que ele sacrificava todos os dias pelos seus filhos, ele sacrificava pela sua família. Ele perdeu o que ele tinha de mais precioso. Ali Jó tinha todos os motivos para dizer: é o fim. Mas Jó não disse que era o fim. Ele continuou confiando em Deus. Ele continuou dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou continuar acreditando que o mesmo Deus que me deu, o mesmo Deus que permitiu tirar, é o mesmo Deus que vai restituir tudo. Você crê nisso, querida? Presta atenção no que Jó viveu. Jó viveu um momento em que tinha tudo, Deus deu tudo para ele. Viveu um momento de abundância. Jó viveu um momento de escassez, onde ele perdeu tudo. Ele perdeu as coisas que ele tinha de mais precioso. Ele não ligava para bens, ele não ligava para casa, ele não ligava para animais, ele não ligava para terras, ele não ligava para nada. Jó perdeu as suas filhas, Jó perdeu os seus filhos, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele viveu um momento de abundância em que Deus deu tudo para ele. Ele viveu um momento de escassez, onde que Deus permitiu ser tirado tudo dele. Mas ainda assim, Jó permaneceu
permaneceu firme, acreditando que o Deus que deu, o Deus que tirou, era o mesmo Deus que poderia restituir tudo. E eu lanço uma palavra de cima sobre este altar, que Deus há de restituir tudo aquilo que talvez foi tirado de você, com a permissão dele, mas ainda assim, ele vai restituir, porque Deus é um Deus de família, e ele não quer ver as famílias destruídas. Jó não desistiu de lutar por aquilo que ele acreditava que era ser seu pilar de sustentação. Jó não desistiu de lutar pelo seu Deus e pela sua casa. As pessoas, os amigos de Jó vieram e o acusaram e o condenaram e falaram que aquilo que estava acontecendo era por culpa dele, independente de se era ou não, porque eles estavam vivendo aquele momento. Nós sabemos hoje, mas eles estavam vivendo aquele momento e eles acreditavam que aquilo era culpa talvez de algum erro de Jó. Jó recebeu as palavras contrárias. Aqueles que estão à nossa volta muitas das vezes dizem para nós: a tua casa está desse jeito é por causa de você, tua casa está desse jeito é porque você está em pecado, tua casa está desse jeito é porque você está errando. E muitas vezes é a permissão de Deus dentro da tua casa para construir uma família sólida, indestrutível, que vai vencer todas as dificuldades que venham a acontecer na sua vida. Jó não desistiu, ele continuou lutando, independente das circunstâncias. E Deus está falando aqui: independente das circunstâncias, continue acreditando. Deus pode mudar o quadro da tua casa. Não existe nada perdido para Deus, irmãos. O inimigo diz: está perdido. Deus diz: não está perdido. O inimigo diz: não vai dar certo. Deus diz: confia, no tempo certo vai dar certo. Nós vimos Talita falando aqui, testemunhando, onde o médico, na sua capacidade, no seu entendimento daquilo que ele estudou e daquilo que ele olhava diante de si, diz que não tinha mais jeito. Mas nós vimos o mesmo médico dizendo que não tinha mais jeito, o mesmo médico perguntando: ué, cadê? Sumiu. Porque Deus não estava tratando apenas com Talita, Deus estava tratando também com os médicos. Deus não trata apenas com você, Deus trata com todos que estão à sua volta. Então aguente mais um pouco, que em breve você vai poder cantar, você vai poder louvar, que Deus, que a você e sua casa servem ao Senhor. Aí Deus colocou uma frase no meu coração que diz assim, ó: o final de Jó foi o resultado do seu início e da perseverança durante o processo. O final de Jó foi o resultado do seu início e da perseverança durante o meio do processo. Porque quando nós estamos no início, como Jó, adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, quando está tudo bem, é lindo. Mas em meio a adorar e louvar o Senhor, quando tudo estava bem, veio os percalços na vida de Jó, veio os problemas na vida de Jó. E aí Jó, ainda no meio de tudo isso, continuou acreditando e dizendo que Deus poderia restituir. E aí nós vemos lá no capítulo 42, querido, do livro de Jó, que Deus restituiu tudo aquilo que tinha sido tirado de Jó. E a Bíblia diz que Jó teve mais filhos e teve filhas, e as suas filhas eram as mais lindas daquela época. Olha só, Deus, ele permitiu que fosse tirado tudo de Jó, mas quando ele restituiu melhor do que Jó tinha. É aquilo que o Marcos, eu ia falar pastor Marcos, aquilo que o Marcos falou aqui, amém? Eles ofereceram água e Jesus transformou o vinho, era o melhor vinho, era o que tinha de melhor na época. Então Jó continuou acreditando em meio ao seu processo, não desistiu. Querido,
Preste atenção, imagine a vida de Jó, perdeu tudo, mas não negou ao Senhor. E às vezes um arranhado no nosso dedo, nós queremos abandonar Deus e ir embora e dizer: no mundo eu vivia melhor do que eu estou dentro da igreja. Quantos não falam isso? No mundo eu vivia melhor, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha tudo, e agora que eu estou na presença do Senhor eu não tenho nada. Ei, aguenta firme, porque muitas das vezes Deus tira tudo aquilo que o mundo te deu para te dar aquilo que Ele quer te dar, que é o melhor, querido. Às vezes vai embora, não é porque você está em pecado, não é porque você está no erro, não é porque você está errando, não. Às vezes é Deus querendo te dar o melhor. E Jó viveu isso. No pior dos seus momentos, ele continuou acreditando. E o Senhor restituiu tudo em dobro. Jó era rico. E no final, ele ficou mais rico. Jó tinha filhas lindas. No final, Jó tinha as filhas mais lindas daquela época. Tudo porque ele não desistiu do Deus que ele escolheu servir. Ainda que a situação dentro da sua casa era pior, Jó não desistiu. Eu falei de dois homens. E nós sabemos que o homem é o principal, que ele deve se posicionar. Mas também às vezes, quando o homem não se posiciona, a mulher se posiciona para salvar toda a sua casa. E nós vamos falar agora de uma mulher que está lá em Josué, no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, vai falar de uma mulher. O capítulo vai falar de uma mulher em que ela se posicionou. A palavra vai nos dizer que Israel estava prestes a conquistar a terra prometida. Israel estava prestes a conquistar aquilo que Deus tinha prometido a Abraão lá atrás. Só que no caminho de Israel conquistar aquilo que tinha de melhor, existia o Jordão e existia as muralhas de Jericó. E nós conhecemos a história em que Josué se levanta no lugar de Moisés, atravessa o rio Jordão e chega diante de Jericó. E chega ali naquele momento, os povos da terra já estavam sabendo de todas as maravilhas que Deus havia feito, e os povos da terra começaram a temer. E quando eles chegaram ali em Jericó, não foi diferente. Só que em Jericó existia uma mulher que a sociedade não ligava para ela. A sociedade não dava valor para ela. Talvez a sua própria família não dava valor para ela. Talvez a sua própria família não tinha mais esperança de que aquela mulher poderia mudar de vida e de que aquela mulher poderia ser alguém na vida. Talvez todos à sua volta diziam: ela nasceu prostituta e ela vai morrer prostituta. Talvez as pessoas diziam: ela nasceu nessa vida e ela vai morrer nessa vida. Talvez as pessoas diziam: ela vai ser como a tia dela, ela vai ser como a mãe dela, a casa dela vai ser como foi todo o restante da sua casa, uma casa de ruínas. E é isso muitas das vezes que o inimigo lança dentro de nós: a sua casa vai ser igual à casa da sua avó, a sua casa vai ser igual à casa da sua tia. Mas nós não podemos aceitar isso, porque a sua casa vai ser igual à casa do Senhor, uma casa feliz e firmada na rocha. Não aceite as mentiras do inimigo que diz: a sua casa você vai ser igual a sua tia, na sua família todo mundo se separou, você vai se separar, na sua família os homens morrem cedo, na sua família vai ser assim também. Os seus avós, os homens da sua família morriam cedo, as mulheres da sua família eram estéril. Muitas das vezes as mulheres e os homens acreditam nessas palavras que as pessoas dizem, mas nós precisamos acreditar em uma palavra: que Deus colocou você nesta família porque Ele quer salvar a sua casa. Por pior que torta ela seja, Deus pode endireitar. E essa mulher se posiciona.
ela recebe os espias. Vocês sabem que eu estou falando de Raabe. Ela recebe os espias, esconde os espias, mas ela era sábia, ao contrário do que muitos pensavam. Raabe disse: espera aí, eu tenho ouvido falar das maravilhas que o Deus de vocês fizeram, e todo o meu povo também ouviu, e os nossos corações já desfaleceram. Nós já sabemos que nós estamos entregues nas mãos do Deus de vocês, e que todos nós estamos sentenciados à morte. Mas espera aí, eu vou me posicionar aqui. Eu faço um acordo com vocês. Eu escondo vocês, mas vocês me poupam. Foi isso que Raabe fez. Vocês me poupam. O resto tudo pode matar, mas eu preciso que vocês me poupem. Poupem a minha vida. Foi isso que Raabe fez? Foi isso que Raabe fez, igreja? Não. Raabe vai dizer, a palavra vai dizer que Raabe diz: olha só, vocês me poupam, só que eu não quero só que eu seja salvo. A minha família também tem que ser salva. Os meus pais têm que ser salvos. Os meus irmãos têm que ser salvos. Tudo que é meu precisa ser salvo. Eu sei que vocês têm um Deus todo-poderoso, mas esse mesmo Deus todo-poderoso tem o poder também de salvar a minha casa. Então, não quero só eu quero toda a minha casa. E é isso que você vai repetir aí agora, querido. Talvez você, a sua casa já esteja, mas talvez tenha um primo, talvez tenha um tio, talvez tenha uma irmã que ainda não é, mas você vai dizer: ei, eu quero toda a minha casa. Repita comigo. Diga: eu quero toda a minha casa. Senhor, eu quero toda a minha casa. Repita, querido, diga. Você tem autoridade para dizer isso, que você quer toda a sua casa, não apenas você. E Deus não quer apenas você, Deus quer toda a sua casa. E Raabe se posicionou. Mulheres, se posicionem. O teu marido não está vindo, se posiciona. O teu marido ainda não aceitou, se posiciona, continua firme. Mulher, o teu filho não veio ainda, continua firme, ele vai vir. Acredite, Deus quer salvar toda a sua casa. Mas muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, como falamos há um domingo atrás aí no curso, sentados, engordando, nossa lã crescendo, ficamos gordos, mas não queremos nos posicionar para lutar pela nossa casa. Estamos apenas esperando Jesus voltar, porque nós falamos assim, aquele ali nem Jesus dá jeito. Olha as palavras que muitas das vezes saem da boca de homens e mulheres: aquele ali nem Jesus dá jeito. Jesus dá jeito sim, querido. Olha eu aqui, olha você aí, olha para a sua trajetória, olha você como era para você estar num momento desse, sentado num banco escutando um sermão de igreja. Ou você nesse momento estaria talvez num bar bebendo, talvez estaria se prostituindo, talvez estaria fazendo coisas terríveis. Mas olha só, Deus te tirou de onde tirou e te colocou neste lugar. Ele é poderoso o suficiente para tirar aqueles da sua família que se encontram nessas condições e colocar aí do seu lado. Comece a profetizar: essa cadeira do meu lado aqui vai ser do meu filho, essa cadeira do meu lado aqui a minha esposa vai se sentar, essa cadeira aqui o meu esposo vai se sentar, essa cadeira aqui os meus filhos vão se sentar, essa cadeira aqui os meus pais vão se sentar. Comece a profetizar isso sobre a sua vida, querido, porque você escolheu servir um Deus poderoso que quer que todos se salvem. Raabe se posicionou, salvou toda a sua casa e entrou na genealogia de Jesus. Olha só, ninguém dava nada por ela, mas por causa de um posicionamento que ela teve, mudou toda a sua descendência.
Não foi só aquele momento que ela teve, não foi só aquilo que mudou, não, foi toda a sua descendência, toda a sua geração que mudou por causa de um posicionamento correto que ela teve. E Deus está nos chamando essa noite, enquanto família, para nos posicionarmos, querido. Você não pode aceitar Satanás bagunçar a sua casa, homem. Toma vergonha, se posicione, muda essa sua atitude, vai guerrear junto com a sua esposa. Mulher, se posiciona, vai guerrear junto com o teu esposo e veja os milagres que Deus vai fazer na sua casa e na sua família. Mas tudo depende de um posicionamento. Uma mulher se posicionou e mudou toda uma geração, toda uma descendência, porque ela decidiu que ela e a casa dela serviriam ao Senhor. A palavra vai nos dizer também, no livro de Atos, que, se não me engano, no capítulo 16, Paulo e Silas estão presos. À meia-noite eles começam a louvar e a orar ao Senhor. A palavra vai nos dizer que acontece um grande terremoto. Os cárceres foram abertos, os grilhões foram quebrados. E naquele ambiente de caos, para alguns, naquele ambiente de caos para o carcereiro, Deus faz milagres. Aquele carcereiro desesperado, achando que ele iria morrer, porque os prisioneiros tinham fugido e que ele pagaria com a vida dele, porque ele seria morto por não ter guardado todos aqueles que estavam sob a sua responsabilidade. Mas Paulo fala: ei, não se desespera não, calma, está todo mundo aqui, ninguém saiu. E aquele carcereiro, vendo aquele milagre, aquele carcereiro, vendo que ninguém fugiu, viveu o milagre e ele acreditou: bom, morrer eu já não vou. Aí ele olha para Paulo, creio, olha para Silas, imagino, e ele diz: como isso aconteceu? E naquele intervalo entre ele sair dali e ir para sua casa, Paulo explica tudo. Olha, nós servimos um Deus todo-poderoso, nós fomos presos injustamente, mas o Deus é o Deus que faz justiça, e Ele fez justiça sobre as nossas vidas, e esse milagre que Ele fez aqui, foi para mostrar para você que Ele pode mudar a sua casa. E aquele carcereiro, ele vai e diz: não, eu quero aceitar esse Deus que você serve também, esse Jesus que você serve, mas só que eu não quero só eu quero a minha casa. Vamos para a minha casa, porque eu preciso apresentar à minha casa o Deus que fez isso tudo acontecer aqui. Eu preciso apresentar à minha casa o Deus que faz milagres. E a palavra vai dizer que todos os familiares daquele carcereiro creram em Jesus, foram batizados e tiveram as suas vidas mudadas. Porque no meio do caos um homem se posicionou, acreditou em um Deus que ele tinha visto ali talvez pela primeira vez fazer um milagre daquele. Ele se posicionou e Deus salvou a sua casa. A Bíblia vai nos dizer também no livro de Josué, para terminar, Josué capítulo 24, versículo 15. Coloca para mim, Jônio, por favor. Daqui a pouco eu leio o versículo. A Bíblia vai dizer que Israel tinha essa parte aqui, já tinham destruído Jericó, já tinham conquistado algumas coisas, mas ainda existia muitas coisas a serem conquistadas. A Bíblia vai dizer que ainda existia muitas terras a serem conquistadas. E é simples isso que a Bíblia diz: existiam muitas coisas a serem conquistadas. E quando tem muitas coisas para serem conquistadas, nós nos distraímos. Olhamos mais para coisas que precisam ser conquistadas do que para a nossa família que está morrendo dentro de casa. Olhamos mais para o emprego que eu tenho que ter e esquecemos da nossa família dentro de casa. Trabalhamos loucamente. Trabalhamos mais do que aguentamos
em nome de querer dar um conforto para minha esposa, em nome de querer dar um conforto para o meu filho, em nome de ter um futuro, mas esquecemos de viver o presente e viver aquilo que está dentro da nossa casa. É fácil se distrair, querido, quando nós queremos completar, quando nós queremos primeiro terminar a faculdade, para depois olhar para dentro da minha casa. É fácil se distrair, querido, quando nós falamos, não, eu preciso terminar a obra da minha casa. E para terminar a obra da minha casa, você entende, né? Eu preciso trabalhar, eu tenho que dar duro, eu tenho que trabalhar dobrado. E enquanto nós estamos trabalhando dobrado, o diabo está trabalhando dobrado para destruir a nossa casa e nós não estamos vendo. Em nome de, eu tenho que dar o melhor para minha casa. Nos distraímos. Nos distraímos porque nós precisamos trabalhar e trabalhar. Existe muita coisa a ser conquistada, pastor. Primeiro eu conquisto, depois eu olho para dentro da minha casa. Não, primeiro você olha para dentro da sua casa, que as conquistas virão como consequência. Porque uma família sólida conquista qualquer coisa, como nós já vimos algumas pregações atrás. Não, eu tenho que trabalhar. Só que Josué se posiciona. Josué sabia, tinha muita coisa a ser feita. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram os vossos antepassados além do rio Eufrates. Se você quer servir a Mamon, se você quer servir aos deuses antigos, se você quer servir aos deuses que os seus antepassados serviram, decidam agora o que vocês querem. Josué estava falando para aquele povo. Se vocês querem servir os deuses além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, a terra em que eles estavam era uma terra em que as pessoas adoravam outros deuses. Só que Josué se posiciona e Josué diz: eu e minha casa serviremos ao... Josué estava dizendo, eu sei que tem muito a ser feito, mas a minha prioridade é a minha casa. Eu sei que tem muito a ser feito. Eu sei que tem muito trabalho a ser feito. Eu sei que tem muito a ser conquistado. Eu sei que tem muitos sonhos a ser conquistado. Eu sei que tem muitas coisas para eu fazer. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu sei que existe muita coisa para fazer, mas eu vou dar prioridade para minha casa. E o Senhor está dizendo essa noite para nós aqui, é hora de nós darmos prioridade para dentro da nossa casa e deixarmos essas coisas que o Senhor irá acrescentar elas sobre as nossas vidas. Não estou dizendo que você tem que deixar de fazer, não, mas você tem que ter medida em fazer, porque senão a sua casa, como nós falamos aqui, a frase que o pastor falou, é só uma fase. Logo que essa fase de trabalho passar, eu olho para dentro da minha casa. Talvez quando essa fase de trabalho passar, você vai olhar para dentro da tua casa e você não vai ver nada, porque você se distraiu com tantas coisas que tinham para conquistar e esqueceu de conquistar o mais importante, a sua casa. Esqueceu de conquistar o mais importante, a sua família. Esqueceu de conquistar o mais importante, aquilo que Deus deixou como precioso na sua vida, que é a sua família. Josué estava dizendo, eu entendo, eu sei que tem muita coisa a fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou fazer aquilo que as outras pessoas fizeram, eu não vou fazer aquilo que os outros fazem, eu não vou seguir os conselhos dos amorreus, eu não vou seguir os conselhos dos egípcios, eu vou seguir o conselho de Deus. E o conselho de Deus é, a minha casa é mais importante do que as coisas, a minha casa é mais importante do que o meu trabalho, a minha casa é mais importante do que a minha faculdade, a minha casa é mais importante do que o meu serviço, a minha casa é mais importante do que qualquer coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente da situação, escolha a sua casa, porque Deus escolheu a sua casa. Se posicione. Ah, mas o marido não quer vir, venha. Ah, mas a minha esposa não quer vir, venha. Ah, o meu filho não quer vir, venha você.
Venha você, que depois que você se posicionar, todo mundo vem atrás de você. Quando olhar o Deus que você escolheu servir e quando ver os milagres que Ele está fazendo na sua vida, todos os outros vão querer te seguir. Mas você precisa se posicionar. Você precisa mudar. Não adianta você querer se posicionar. Chega em casa, seu marido pergunta: e aí, como foi o culto? Você fala: as irmãs dançaram de novo. Foi aquele mesmo louvor de novo. Pregação? A mesma coisa. Para eu me arrepender, para eu me posicionar. A mesma coisa. Aí depois teve um apelo lá, fizeram um convite lá. A mesma coisa, algumas pessoas foram lá e aceitaram Jesus. A mesma coisa. A mesma coisa. E o seu marido vai olhar para você, ou sua esposa vai olhar para você, ou seus pais vão dizer para você: então, eu não quero servir esse Deus que faz as mesmas coisas. Você não serve um Deus que faz as mesmas coisas, querido. Você serve um Deus que faz coisas diferentes todos os dias. E o posicionamento depende da sua postura. Depende de você. Como foi o culto, amor? Foi uma bênção. A palavra foi uma bênção. O louvor foi uma bênção. As irmãs ministraram uma bênção. Teve muitas almas para Jesus, amor. Vamos lá domingo que vem. Quem sabe você não gosta de estar também. É isso que você tem que fazer, se posicionar e dizer: ei, filho, vamos semana que vem. Vai ter um culto tão bom semana que vem. Vamos estar lá junto. Vamos na quinta-feira. Vai ter o culto da família na quinta-feira. Nós vamos ali terminar o mês de maio, que foi todas as famílias vieram todas as quintas. Domingo teve o culto da família. Quinta nós iremos receber o óleo. Então vamos lá, filho, comigo. Vamos, esposa, vamos, esposo. Vamos lá, porque Deus quer fazer milagre na nossa casa. Você tem que chegar em empolgação, querido. Mas você não pode chegar como um peso morto dentro da sua casa. Depois que recebeu uma palavra, depois que teve louvores, você não pode chegar depressivo dentro da sua casa. Você tem que chegar explodindo e dizendo: Satanás, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me posiciono. É hora de você bater em retirada, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou mudar a minha geração. Eu vou mudar a minha descendência. Eu não aceito mais isso. É hora de se posicionar e de viver aquilo que Deus tem para você. Josué não se distraiu. Raabe não se distraiu. O carcereiro não se distraiu. Jó não se distraiu. Noé não se distraiu. Mas a Bíblia vai falar de algumas pessoas que se distraíram e perderam a sua família. Davi se distraiu e perdeu a sua casa, perdeu seus filhos. Os pais de Sansão se distraíram e perderam o filho que nasceu para livrar Israel. A casa de Eli se distraiu, sacerdote, responsável por cuidar do templo do Senhor, responsável por fazer as coisas. Eli se distraiu e sua família se perdeu. Distrações, irmãos. Nós estamos enfrentando o tempo das distrações. Nos distraímos com qualquer coisa e a nossa casa está se perdendo. A nossa família está se perdendo. Mas essa noite eu gostaria, presta atenção no que eu vou falar. Só se levante se você quiser. Eu gostaria de convidar os homens que vão se posicionar essa noite a se colocarem de pé. Eu gostaria de colocar e de chamar os homens a se posicionarem, que vão se posicionar e vão mudar a sua geração. Eu gostaria de chamar as mulheres que vão se posicionar e vão mudar a sua geração. Eu quero que você fique de pé, querido. Você está tomando uma decisão. Você está tomando a decisão que Josué tomou. Você está tomando a decisão que Raabe tomou.
Você está tomando a decisão que Noé tomou. Você está tomando a decisão que Jó tomou. Você está tomando a decisão que o carcereiro, o nome nós nem sabemos, conhecemos apenas como carcereiro. Mas ele se posicionou e mudou a sua geração. E eu convido homens e mulheres a se posicionarem hoje para mudar a sua geração, para mudar a sua descendência. Eu gostaria que o ministério de louvor cantasse o hino, em nome de Jesus. Quem recebeu aí aquele pirulitinho? O que está escrito aí naquilo que você recebeu? Outro, eu tenho a melhor família do mundo. Outro, essa, lê mais alto aí, essa que nem o Google encontra. Tem outra frase. Comece a declarar isso que você acabou de ler aí, querida. Qual é a outra? Sua família é única. Se escreve família, mas se lê amor. Onde a vida começa e o amor nunca termina. Comece a declarar isso dentro da sua casa, querido. Comece a declarar isso aí no seu lugar. Tá difícil a situação, mas confie, Deus tem o poder de mudar. E se talvez a sua família está vivendo se você quiser se posicionar, eu pedi para você se colocar de pé e você já se posicionou, mas se você quiser fazer melhor e quiser vir até aqui à frente, diante do altar do Senhor, você pode vir também aqui e apresentar a sua família diante do altar do Senhor e dizer: ó, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto o ministério de louvor canta este hino, você vai orar aí. Você se veio aqui na frente ou se posicionou aí aonde você está, você vai orar. E você vai determinar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai dizer: eu não vou mais me distrair. Eu não vou mais ficar olhando para as coisas que estão ao meu derredor. Eu não vou mais aceitar isso dentro da minha casa. Eu não vou aceitar isso mais com o meu esposo. Eu não vou aceitar isso com a minha esposa. Eu não vou aceitar essa enfermidade. Eu não vou aceitar isso dentro da minha casa. Eu não aceito, porque a partir de hoje eu me posiciono e eu coloco a minha casa diante do Senhor. E o inimigo não vai mais destruir aquilo que eu tenho de mais precioso. Enquanto eles louvam, você vai orar em nome de Jesus. Aleluia. Momento com